Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos atualizar o tricolor paulista? O Soteldo não vem mais, mas será que o grupo tá fechado? E agora é o oficial, o Pablo não joga mais pelo São Paulo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, só para atualizar vocês, já que a gente vinha trazendo informações sobre o Soteldo, a negociação existia, estava quase fechando, mas quase não é fechado, né? Existem muitas pontas no processo, muitas coisas precisam dar certo e quase tudo estava encaminhado. Salários acertados com o jogador, conseguir a liberação por parte do Toronto, a dívida que o Toronto tinha com o Soteldo, que precisava ser quitada, aquela coisa toda, mas aí na hora de fechar, de assinar, o empresário pediu um pouco mais e aí o São Paulo recuou. Não, opa, a gente já chegou no nosso limite, apesar de ter um investidor, a gente não pode comprometer o orçamento, inclusive do próprio investidor, que tem uma grana para gastar, e faz parte, né, porque o Soteldo é um cara com mercado, a tendência é que ele nem permaneça no Toronto, mas tem interesse do futebol mexicano, enfim. E aí, como sabe que tem interesse de outras equipes, o empresário vai lá e barganha um pouco mais. E com isso, o São Paulo se retirou oficialmente do negócio, pelo menos foi essa a informação trazida ainda na sexta-feira pelo presidente Júlio Casares. A grande questão é a seguinte, o São Paulo está, segundo informações, praticamente com o elenco fechado, claro que ainda se volta para o mercado, né, olha para ver se pinta alguma coisa, porque o mercado está difícil, ainda mais, né, para essa função, para um jogador dessa característica, não é fácil contratar, todo mundo está abrindo os olhos, especialmente quando sabe que o São Paulo vai ter um investidor para contratar, então tipo, opa, aqui tem dinheiro, aí leva um pouco o valor, tudo isso é jogada de mercado. O São Paulo cogita já encerrar o ciclo de contratações, né, mesmo ficando aberto para o que pode aparecer, mas começar a temporada dessa forma. Eu acho um erro e acho ruim que o São Paulo comece sem o jogador pedido pelo Rogério, né? O jogador de maior carência no elenco, que é esse jogador de lado, esse ponta driblador. O Nicão pode fazer essa função? Pode, mas não é necessariamente esse cara. Tanto que o Nicão pode jogar por dentro, ele pode jogar aberto, mas é um cara que corta para dentro, que combina jogadas. Não é necessariamente... O Nicão não tem as mesmas características do Soteldo. E um cara com as características do Soteldo é muito difícil hoje de você encontrar no mercado, até pelos valores estabelecidos. É óbvio que o Soteldo seria esse cara, mas também entendo que tudo tem limite, né? Você está numa negociação, você está prestes a assinar, você está prestes a fechar, o cara já aceitou todas as condições, chega na hora H, eles pedem mais. Faz parte, o São Paulo tem apesar de ter um investidor, vou repetir, tem uma responsabilidade porque já gastou demais com muitas coisas na gestão passada e o presidente sabe do problema que ele tem nas mãos, não dá para dar o passo maior do que a perna. Então, eu só acho ruim realmente que o São Paulo encerre o ciclo de contratações. Não estou dizendo que é isso que vai acontecer, mas é claro, né, diante da dificuldade de mercado, chega um momento que você, vou começar com o que eu tenho. Fez realmente boas contratações, Patrick, Alisson, Rafinha, renovou com o Arboleda, agora o Nicão, mas falta esse cara e o mercado está bem complicado para conseguir esse jogador. O Júlio Casares também deu informações sobre o Pablo. E agora é oficial, gente. Aquilo tudo que a gente já imaginava. O São Paulo até relutou em tratar o Pablo como uma moeda de troca, um jogador dispensável, como um ativo do clube que possa ser negociado. Tentou generalizar, dizendo que todos os jogadores são negociáveis, nenhum jogador é insubstituível, todos os jogadores podem sair ou não sei o quê. O Pablo é um cara importante, um cara de grupo, tudo isso a gente sabe. Mas o que ficou claro nessa sexta-feira é que o Júlio Casares disse que o Pablo não faz parte dos planos. E aí eu não estou nem falando de um jogador que possa ser utilizado como uma reserva, um substituto, uma alternativa para um ataque de Caleri, Luciano, Rigoni e tudo mais. Não, o Pablo realmente não está nos planos do Rogério Ceni, um cara que se inviabilizou com a torcida por vários aspectos, apesar de ter sido terminado o ano como artilheiro do time, ter sido importante no Paulista. Enfim, o Pablo não é um jogador desprezível. O problema é que ele foi a contratação mais cara da história do São Paulo, 6 milhões de euros, na época 26 milhões de reais, vinha muito bem do Atlético Paranaense e sempre se nutriu uma expectativa muito grande sobre ele, que se confirmou em algum momento, porque ele fez alguns gols em clássicos e tudo mais, mas nunca foi o atacante que a torcida esperava que fosse. E o Pablo acho que entendeu isso,
porque a gente sabe que ele tem negócios tanto em São Paulo quanto em Curitiba, e sair para qualquer clube também, eu entendo o jogador, né? Só não acho que o Ceará fosse qualquer clube, acho que ele poderia render lá e fazer muitos gols, recuperar a carreira, o próprio Santos também, mas não são clubes que ele estivesse disposto a deixar o São Paulo para isso. Mas a informação mais recente é que ele abriria a mão dos 2 anos sequentes que ele tem de contrato com o São Paulo, recebendo 700 mil por mês, para voltar ao Atlético Paranaense. Só que aí não é uma decisão apenas do Pablo, né? Porque o São Paulo já gastou muito com o Pablo e liberar de graça, mesmo que por empréstimo, também não é interessante. O São Paulo quer uma compensação financeira. O Atlético que vendeu o Pablo para o São Paulo não quer pagar nada para ter o Pablo e não quer nem pagar todo o salário dele, quer pagar apenas uma parte. Então não é um negócio tão interessante assim para o São Paulo, mas ao mesmo tempo tem essa questão contratual de você ficar com um jogador que não vai ser utilizado pagando 700 mil por mês ou deixar ele ser feliz no Atlético Paranaense ou onde ele quiser. Só que para isso acontecer também, e aí tem 2 modalidades de negócio aí, pode ser o empréstimo, né, com o São Paulo pagando uma parte do salário, o São Paulo economiza um pouco, ou pode ser uma rescisão de contrato, ele ficando livre e aí ele vai de graça para o Atlético Paranaense pagando o salário que ele negociar com os caras lá. Só que para o São Paulo conseguir a rescisão de contrato com o Pablo e ele abrindo mão desses salários que ele tem a receber, a gente está falando de 15 milhões de reais, é muita grana, o São Paulo precisa pagar o que deve para ele em 2 anos de atrasos, 20 e 21. Que coisa, hein? A gestão passada fez 2 dos piores contratos da história do São Paulo, Daniel Alves e Pablo. E isso vai criando um ônus que fica difícil até para o atual presidente, por mais críticas que você tenha a ele, de administrar a situação, né? Obviamente ele sabia disso, ninguém obrigou ele a ser candidato e a estar lá para comandar o São Paulo, mas ele realmente tem esse pepino nas mãos, esse abacaxi para descascar. Ele precisa resolver a questão do Pablo, a questão do Daniel foi resolvida, mas onera a folha ainda pelos próximos 5 anos, olha que loucura, pagando ele para não jogar no São Paulo. Fora outras contratações, né, com muitos custos, o São Paulo gastava em média nos últimos 4, 5 anos 50 milhões de reais por mês para reformular o elenco. Então, assim, realmente são muitos problemas que o São Paulo tem para resolver financeiramente nessa temporada, mas é fato, pelo menos a informação de que ele não faz mais parte dos planos é que ele não vai ser utilizado. Então, São Paulo vai ter que colocá-lo em algum lugar. E se ele quer jogar no Atlético Paranaense, bom, aí é só questão de você entender e pagar aquilo que deve pro Pablo, né? O Casares disse nos bastidores recentemente, assim, cara, eu nem paguei o Pablo ainda. Eu nem consegui pagar o Pablo e eu preciso vender o Pablo, mas eu nem paguei o cara ainda. Só para vocês entenderem qual é a dificuldade, qual é a situação. O cara tá abrindo mão de receber, mas assim, receber aquilo que já passou, do que ele já trabalhou, também é difícil, né? Então, pô, o São Paulo obviamente tem que pagar aquilo que deve pro Pablo, mas não é tão simples assim pelos problemas financeiros que vive o clube. Enfim, o que vocês acham dessa história toda? Mas a informação é, Soteldo não vem e o Pablo tá fora. Mas eu acho que ainda tem que buscar esse ponto aí. Não sei aonde, né? Porque o mercado tá bem complicado. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!